Isso aqui é Flamengo. Se você tá chegando agora no canal, a gente tem bastante informação aí sobre o mais querido, tá? E a gente vai trazer alguns cortes aqui hoje para vocês aqui, uns cortes muito legal aí da mídia aí falando sobre o Flamengo. Mas antes de eu colocar esses cortes, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o like e acionar o sino da notificação para mais vídeos nossos aí. E os vídeos estão top, tá, galera? São top demais. E é só Mengão, tá? Ó, do coração, a minha grande paixão, ó. E se você é apaixonado por Flamengo, você tem que se inscrever nesse canal, galera. Galera, eu vou colocar os cortes aqui e no final a gente vai estar trazendo algumas atualização aí do mercado aí e atualização aí do Mengão. Então, fica por dentro de tudo aí que está acontecendo no mais querido. Vou soltar o vídeo aqui para vocês agora. Tem também contratação para o Sub-20, mas já pensando no elenco profissional. Muito calor no Rio de Janeiro, mas os jogadores foram a campo. Trabalharam na manhã desse sábado lá no Ninho do Urubu e finalizaram a preparação para pegar o Botafogo nesse domingo no estádio Newton Santos, jogo 5h30 da tarde. Lembrando que a torcida será 50-50 e eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Tem mais ingressos vendidos para o setor do Flamengo. Embora o Botafogo esteja jogando em casa, a gente vai trazer esses números. Tem também jogador de volta à lista de relacionados e tem jogador que vai desfalcar o Flamengo por conta da grama sintética. E a gente vai contar aqui também que BAP vetou saída de atacante. Pois é. Tamo junto, vamos para as informações. Galera, publiquei mais cedo aí, ó, parcial de ingressos vendidos para Botafogo e Flamengo deste domingo no Newton Santos às 5h30 da tarde pelas quartas de final do Carioca. Segundo informações passadas à diretoria do Flamengo, um pouco mais de 8 mil bilhetes foram vendidos, sendo cerca de 5 mil para o lado rubro-negro e 3 mil para o lado alvinegro. Vale lembrar que o clássico terá estádio com torcida dividida, 50-50. Porque geralmente jogos lá entre Flamengo e Botafogo, a carga de ingressos é 90-10. 90% para a torcida do Botafogo como mandante e 10% para a torcida do Flamengo como visitante. Mas, pelo regulamento do Campeonato Carioca, esse jogo tem que ser 50-50. E lembrando, quartas de final não é mata-mata, é só mata. É só um jogo. Semifinal, mata-mata, 2 jogos, e a final, um jogo só. É isso mesmo, tá? Loucuras do Campeonato Carioca. E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz provavelmente não terá De La Cruz por conta da grama sintética. A gente sabe que o De La Cruz é um jogador que requer um pouco mais de cuidado por conta dos problemas crônicos que ele tem no joelho. Então, por ser uma grama sintética, a tendência é que ele seja preservado desse duelo e fique à disposição novamente no jogo de quinta-feira pela Recopa Sul-Americana, lá na Argentina, jogo de ida. E o jogo de volta é na outra quinta, dia 26, no Maracanã. Inclusive, os ingressos já foram até colocados à venda aí. Em breve vou trazer a parcial. Luiz Araújo está de volta, treinando normalmente, vai ser relacionado. Ele não entra em campo desde o dia 25 de janeiro, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense. Chegou a ser relacionado no dia 1º de fevereiro, na Supercopa, contra o Corinthians, mas não entrou em campo. Ou seja, então é um jogador que teoricamente está apto, tá? Eu particularmente gosto demais do futebol do Luiz Araújo. Inclusive, o BAP foi quem vetou a saída do Luiz Araújo. O presidente do Flamengo vetou, falou, ó, esquece, não há motivos para negociarmos o Luiz Araújo agora, ainda mais para um Atlético Mineiro. E eu não estou dizendo que teve negociação, que chegou perto disso, não. Na verdade, foi uma ordem até de cima. Assim, o BAP virou e falou, cara, esquece, a gente não vai nem conversar. Ainda mais os valores que estavam sendo noticiados aí, que o Atlético Mineiro iria pagar, né? 7 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, 10 milhões de euros. Gente, assim, o Flamengo não está passando fome, o Flamengo não precisa negociar um jogador da importância do Luiz Araújo, que na minha concepção, depois do Pedro, é o melhor jogador que finaliza no setor ofensivo do Flamengo. Eu não coloco o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, assim, é meia, né? Mas dos atacantes, depois do Pedro, para mim, o Luiz Araújo
é o que melhor finaliza, embora seja pouco aproveitado. E muita gente anda dizendo que ele está insatisfeito. Que bom que ele está insatisfeito. Eu não suporto o jogador de futebol que tem comodismo, que aceita demais o banco de reservas. Não estou falando isso por ser jogador do Flamengo, qualquer equipe. Eu acho que um jogador de futebol ele tem que estar incomodado de estar na reserva e não estar jogando. Eu fico feliz de saber que o Luiz Araújo está insatisfeito, que ele quer mais chances em campo. Vai ser relacionado. Se vai entrar ou não, é uma outra história. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Flamengo anda fazendo movimentos bem interessantes no mercado para reforçar o sub-20, mas pensando não a longo prazo, mas a curto prazo para o elenco profissional. Eu vou pegar um exemplo aí recentemente, o Ramires, lateral esquerdo do Mirassol, muito bom jogador, último ano de sub-20. Ano que vem, 2027, ele vai ser promovido ao elenco profissional e provavelmente ficará à disposição do treinador. Não sei se vai ser Felipe Luiz, mas enfim, a ideia é mantê-lo para 2027 no elenco profissional. Recentemente, o Flamengo contratou Josmar, um atacante de apenas 17 anos, inclusive é o jogador mais jovem a fazer gol na Série B com a camisa do Avaí, já estava no elenco profissional do Avaí e ele chegou, foi contratado para reforçar o sub-20, pensando em um futuro próximo no elenco profissional. E agora o Flamengo contratou Juan Sayago, um meia argentino do River Plate, 18 anos, só que esse foi por empréstimo. E aí eu vou explicar para vocês por que foi um empréstimo, mesmo sendo uma promessa argentina. Por quê? Recentemente a gente pôde ver alguns jogadores, nos últimos anos, estrangeiros contratados, com o Flamengo comprando 50% de percentual, pegando o jogador em definitivo. O que acontecia? O jogador não se adaptava ao Brasil e, gente, assim, vocês acham que é fácil? Ah, porque é jogador de futebol, tem dinheiro fácil, é fácil se adaptar? Não, cara, não é fácil se adaptar. Não é porque ele é bom jogador que ele vai se adaptar rapidamente. Eu já tive a oportunidade de ler um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso. Nesse livro eles contam o sucesso da gestão do Barcelona quando eles contratam o Ronaldinho Gaúcho. Na ocasião, o Ronaldinho Gaúcho chega para substituir o Riquelme. E o Riquelme era um jogador absurdo e não se adaptou à cidade. Enfim, tem bastidores lá e tal, não se adaptou. Estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que o Riquelme não se adaptou a uma cidade. Depois ele foi até para o Vila Real e acabou se destacando. Mas enfim, é só um exemplo. É normal isso acontecer. E acontecia bastante no Flamengo quando o Flamengo contratava essas jovens promessas de países aqui do futebol sul-americano e acabava não dando certo e o Flamengo investia sem retorno. No caso do Juan Sayago, o que o Flamengo fez? Pegou por empréstimo com uma opção de compra de $1 milhão só por 50% desse jogador. Gente, um meia. Se ele performar, o Flamengo vai comprar, vai ser dono de 50% desse jogador por só R$5 milhões. E se o Flamengo for vender, pelo menos o triplo vai conseguir. Só de vestir a camisa do Flamengo, ele já super se valoriza. Então, o movimento que o Flamengo anda fazendo, pensando na categoria de base agora, mas em um curto prazo no elenco profissional, para mim é perfeito. Dispensou um monte de jogador, não precisa ter custo elevado com categoria de base. Categoria de base, sub-20, beleza, é muito bom ganhar título. Mas acho que o objetivo principal é revelar grandes jogadores para ajudar o elenco profissional ou até mesmo serem vendidos, e aí o Flamengo, o clube, ter muita receita. O Palmeiras tem muito sucesso com isso, cara. O Palmeiras está fazendo um trabalho absurdo com a categoria de base. Pega aí quantos jogadores eles já não revelaram e venderam. Olha a quantidade de dinheiro que o Palmeiras teve aí com venda de jovens promessas. Então, o Flamengo está fazendo certo. Inclusive, recentemente, tentou a contratação de Kensani, que é um absurdo de jogador do Curitiba, 17 anos, mas poderia facilmente hoje vestir a camisa do Flamengo e estar no elenco profissional. Não tem dúvida disso. Quem assiste aos jogos vai ter a mesma opinião que eu. É um cara extremamente alto, forte, ele chega muito bem ao ataque, tem uma boa jogada aérea, chuta muito bem, tem uma finalização muito boa de fora da área. Então, cara, é um jogador que se o Flamengo contratasse, nossa, seria um baita reforço. Mas eu acho muito difícil o Curitiba abrir mão desse jogador, porque de fato é uma joia mesmo, o Kensani. Mas o Flamengo, querendo ou não, contratou uma outra joia, só que dessa vez do futebol argentino. Torcer para ele dar certo com a camisa do Flamengo e ser adquirido de maneira definitiva. O contrato dele com o River vai até 2028, tá?
E o Flamengo pegou o jogador por contrato de empréstimo de 1 ano com essa opção de compra de $1 milhão, cerca de R$ 5 milhões por 50% do atleta. Então, eu não sei qual vai ser o time que o Felipe vai mandar. Eu gostaria muito, por exemplo, que ele entendesse que sem o Jorginho vai ficar pelo menos mais um mês. Ou seja, a contusão muscular do Jorginho não foi simples. E o que é pior, a conclusão é que o Jorginho, tal qual o Alexandre e o Danilo, é um jogador com musculatura cansada. Ele já ficou fora no final do ano passado 2 vezes e ficou fora agora, no início dessa temporada, sentindo uma contusão depois do jogo contra o Internacional. Bota o Paquetá no lugar do Jorginho, Felipe. Pensa no que é melhor para o time agora. Ainda que você tenha, e você deixou isso claro na última entrevista, o sonho de usar o Paquetá pelo lado direito, como meia, marcando como ponta, o melhor para o Flamengo neste momento não é a adaptação do Paquetá a essa função que foi do Everton Ribeiro e foi do Gerson. A melhor solução para o Flamengo nesse momento é o Jorginho, é o Paquetá no lugar do Jorginho. Porque o Everton Araújo, que eu tenho certeza que vai jogar, porque está numa forma física e técnica, embora ele não tenha muita técnica, mas ele está bem, o Everton Araújo e o Pulgar não formam um meio-campo criativo. Não formam. Não sai jogada dali. Com o Paquetá vindo de segundo volante, nós vimos o que aconteceu contra o Sampaio Corrêa. Tudo bem, era o Sampaio Corrêa, é um adversário bem mais fraco, mas a gente viu o Paquetá enfiar a bola reta dentro da área, o Samuel Lino cruzar para o Pedro fazer o gol. A gente viu o Paquetá dominar aquela área onde o Jorginho joga quando tá bem. Então, eu acho que o Felipe precisa pensar nisso. Qual é o melhor substituto para o Jorginho que eu tenho? É o Paquetá. Não tem no elenco nenhum outro volante, segundo volante, que possa substituir o Jorginho como o Paquetá. O De La Cruz não joga contra o Botafogo. Não joga contra o Botafogo por causa do gramado sintético. Eu não aguento essa frescura. Eu não aguento. O De La Cruz cansou de jogar em gramado sintético nos primeiros anos do Flamengo. Agora não. Agora não pode mais jogar em gramado sintético. Tem jogador... O Neymar também não aceita mais jogar em gramado sintético. Eu acho isso uma palhaçada. Claro que o gramado sintético é diferente, mas até hoje não tem nada que prove que o gramado sintético machuca mais do que o natural. Não sou a favor de gramado sintético, não. Eu continuo a dizer o que eu sempre disse. Eu prefiro gramado natural. Mas se for para ter um gramado esburacado, todo cheio de montinho artilheiro, ou seja, uma porcaria de um gramado em que a bola mal rola, eu prefiro o sintético. Mas, enfim, o De La Cruz não vai jogar. Recebi essa informação agora há pouco. O De La Cruz não vai ser relacionado para o jogo com o Botafogo. Então, gente, a melhor solução é o Paquetá no lugar do Jorginho. Mas eu acho que o Felipe não vai fazer isso. Eu acho que o Felipe não vai fazer. Eu acho que o Felipe vai voltar com o Paquetá do lado direito. E não sei se ele vai botar Arrascaeta e Pedro juntos. A chegada do Paquetá na cabeça do Felipe traz mais um jogador que não marca muito. Então, de repente, na cabeça dele, ele pode ter juntos Arrascaeta, Pedro e Paquetá. E esses três não são dos principais marcadores que o Flamengo tem. Eu, conversando com essa minha fonte rubro-negra hoje, ele disse assim, sabe qual? Um dos motivos que também está fazendo o Arrascaeta ainda não estar jogando bem é porque o Felipe tem escalado ele com o Pedro. E ele com o Pedro, o Arrascaeta tem que voltar mais. Mas Cacilda cansou de jogar com o Pedro no passado. Uma das maiores partidas que o Flamengo fez no ano passado foi aquele 3-2 em cima do Palmeiras, no Maracanã,
em que o Arrascaeta e o Pedro foram protagonistas absolutos. Mas, enfim, eu não sei, não há ainda pistas claras de qual será a escalação, mas eu apostaria em Rossi, Vitão não, é Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio-campo, Pulgar e Everton Araújo e Arrascaeta. Isso estou falando a provável escalação, não aqui eu faria. E na frente, Paquetá, Bruno Henrique ou Pedro, pode ser que ele comece com Bruno Henrique para marcar mais, e Cebolinha na ponta esquerda. Não deve fugir muito disso. Eu espero e torço para que jogue amanhã o Luiz Araújo. Não precisa ser titular. Acho até que não deve ser titular, já que o Luiz Araújo está vindo de uma contusão, né, muscular. Mas eu acho que está na hora de botar ele para jogar. Esse bafafá todo aí de que o Atlético quer... Hoje o cara de uma rádio mineira lá disse que estava tudo certo. O Sampaoli tinha acertado com o Luiz Araújo e o Flamengo tinha dado delírio de atleticano. O BAP não vai vender o Luiz Araújo. A não ser, claro, que apareça uma oferta espetacular. 7 milhões de euros, 8 milhões de euros, não faz nem cosca. Não faz nem cosca. Ainda mais para clube brasileiro, que a gente sabe que você corre sempre o risco de um calote, que o cara quer pagar em prestações a perder de vista, e por aí vai. Então, eu gostaria de ver, por exemplo, o Luiz Araújo jogar amanhã. A justificativa de algumas pessoas que estão publicando isso é que com a chegada do Paquetá, o Luiz Araújo perde mais espaço. De fato, o Flamengo passa a ter várias possibilidades de escalação na direita. O próprio Paquetá, o Plata e o Carrascal. Embora o Carrascal possa jogar na esquerda também. Mas isso, para mim, não é motivo para vender o Luiz Araújo. Ah, mas o Luiz Araújo está chateado porque ele não joga. Amigo, ele ganha muito bem no Flamengo. Ele vai jogar. Ele pode até recuperar a posição titular se ele voltar a jogar bem, como chegou a jogar em alguns momentos no ano passado. Ele terminou o ano mal. Mas ele já teve bons momentos no Flamengo. E o Luiz Araújo é o tipo do jogador que, quando está bem, é uma peça valiosa para você ter no banco de reservas. O Flamengo precisa decidir o seguinte, olha, ele não quer ter praticamente 2 times para disputar a porra toda, para poder disputar a Copa do Brasil também esse ano e tentar fazer a tríplice coroa. Então ele não pode sair vendendo jogador. Ele tem que ter esses jogadores no elenco. Ele tem que ter Luiz Araújo, ele tem que ter Carrascal, ele tem que ter Paquetá. O Plata ele não precisava ter, mas o Felipe Luiz adora, então ele vai ter o Plata. E assim na esquerda também. Ah, o Cebolinha, estão querendo... Não tem que vender Cebolinha nenhum, gente. Tem que renovar o contrato do Cebolinha. Tem que renovar o contrato do Cebolinha logo. Primeiro porque eu acho que nesse momento o Cebolinha tem que ser titular do Flamengo. O Samuel Lino não está jogando mais do que ele. O Michel foi embora. O Bruno Henrique pode jogar por ali também, mas você tem até o Carrascal para jogar por ali. Você tem até o Luiz Araújo para jogar por ali. Mas não tem ninguém jogando mais do que o Cebolinha. Então é outro que, o Cebolinha... Acontece o seguinte, se o Flamengo fizer os famosos 2 times para ganhar tudo, todo mundo vai jogar, cara. Todo mundo vai jogar. Não vai ser um time titular e um reserva, mas vai haver uma rotatividade, uma alternância, que vai ter lugar para todo mundo vai jogar. Então eu acho que tem que parar com essa bobagem. Agora, é aquela história, né? Início de ano, os empresários estão todos querendo faturar uma grana, e aí ficam soltando essas notícias. Eu posso dizer para você o seguinte, Luiz Araújo no Galo, esquece. O BAP disse que não quer. Aliás, você vai reforçar um adversário? Que você mande o Alan para o Corinthians, ok, é um plano legal. Você fode o Corinthians. Agora, você mandar o Luiz Araújo para o Galo, tá maluco. Cebolinha para o Cruzeiro, tá maluco. Não faz o menor sentido. O superchat aqui do Rodolfo diz assim, achou a entrevista do BAP no Diário do AS exagerada? Achei
arrogante. Achei extremamente arrogante e prejudicial ao Flamengo. Vou explicar por quê. Contratar 3 ou 4 Paquetá por ano faz sentido? Não, não faz sentido. E nem o Flamengo tem dinheiro para contratar 3 ou 4 Paquetás. Não sei se ele tinha 1 bilhão, conforme ele arrotou tanto. 4 Paquetás dá mais do que 1 bilhão. E mais do que isso, gente, o Flamengo não quer ser um player mundial. O Flamengo não quer, não disse, o BAP, entre outras coisas, disse que é o Real Madrid do Brasil, que o Flamengo é uma ilha no futebol brasileiro. Sabe o que ele vai conseguir com isso? Além de mostrar toda a arrogância e prepotência desnecessárias, ele vai conseguir que cada vez que ele sentar a bunda lá para negociar um jogador na Europa, o preço vai duplicar. Claro. Ele não é o Real Madrid, ele não pode comprar 3 ou 4 Paquetás por ano. Vai lá agora fazer uma proposta. Se você fosse comprar lá o Samuel Lino agora, Pato, você ia pagar 40 milhões de euros. E não os 22, que na verdade são quase 25, quando junta tudo, que você pagou. Você, em vez de pagar 16 pelo Carrascal, ia pagar 32. O BAP tem um problema sério de espírito arrogante e prepotente. Ele é um dirigente competente, não resta a menor dúvida. Acho que o primeiro ano dele no Flamengo foi espetacular. Mas, caralho, pra que ir na Espanha dar uma entrevista pro AS com essa arrogância toda? Com essa prepotência toda? Ele quando fala assim, ele só atrai antipatia. Ele só atrai fluidos negativos. Pra quê? Está na hora dos assessores de imprensa do TAP dizer, amigo, você não ganha nada com isso. Eu sei que é capaz de cagar e andar para tudo que falam para ele. Mas é inacreditável, cara. O cara sentar a bunda na Espanha para dar uma entrevista. Aliás, eu acho que foi aqui, né? Mas ele deu entrevista para o Marca, que é um jornal espanhol. E no AS, na verdade foi o AS, não foi o Marca. E dizer que pode comprar 3 ou 4 Paquetás, que é o Real Madrid do Brasil, que é uma ilha. Eu detesto esse tipo de demonstração desnecessária de grana e de poder. Todos os jogadores que o Flamengo tentou contratar no Brasil saíram mais caro por causa das palavras do BAP. Pô, você não tem 1 bilhão? Então você vai ter que pagar muito mais aqui. Será que ele não tivesse falado aquela história do bilhão? O Caio Jorge custaria 30 milhões? Não, custaria 0,50, 60? Será que o Cruzeiro não teria aceitado os 30 milhões que ele se propôs a pagar? Não tem ninguém que faça negócio com o Flamengo agora, inclusive no exterior, já que essa entrevista foi dada para um jornal espanhol e vai repercutir na Europa. Não tem ninguém que vá sentar com o Flamengo para negociar sem botar a régua lá em cima. É claro que vão botar, gente. É claro. Vai lá no Atlético de Madrid comprar mais alguém. Vai no futebol inglês de novo. Para quê, BAP? Tem horas que você é inteligente, não tem a menor dúvida, mas que a sua arrogância e a sua prepotência te levam à burrice. Uma entrevista dessa é burra. Não há outro termo. É burra, é estúpida. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Pois é, o carnaval tá aí e também o calor tá aí, tá um calor daquele, como diria o outro, ensurdecedor no Rio de Janeiro. Mas, enfim, Flamengo tem esse desafio no domingo contra o Botafogo, 17h30, clássico no Newton Santos Engenhão. Vai ser um jogo bacana de acompanhar, mas durante o domingo de carnaval, né? Então, o Flamengo tem como prioridade total a Recopa. Na quinta-feira seguinte, depois das 2 quintas seguintes, né? Então o Flamengo tem como prioridade a conquista da Recopa. Por isso,
Felipe Luiz provavelmente vai mandar a campo um time mais misto contra o Botafogo, que talvez faça até o mesmo do outro lado, já que tem Libertadores. Então as prioridades dos times estão um pouco longe do Campeonato Carioca, mas é importante, claro, até porque caindo nas quartas de final ainda tem Taça Rio, a questão das datas não seria solucionada nesse sentido. O Jorginho tem lesão muscular, ainda vai ficar fora um tempo, muito provavelmente nem para a Recopa. O Felipe Luiz pode segurar alguns jogadores. A Arrascaeta, por exemplo, sempre muito exigido fisicamente. Felipe Luiz deve segurar um pouquinho, botar alguns minutos, enfim. E tem a questão do gramado sintético do Newton Santos e Engenhão. O De La Cruz, por exemplo, não atua geralmente em gramados sintéticos, tem a questão no joelho dele. Então o Felipe Luiz está montando esse quebra-cabeça aí para ver como é que vai fazer, porque a prioridade total, repito, é a Recopa e depois a sequência do Campeonato Brasileiro. Mais 17h30, domingo, Newton Santos, Engenhão, Carnaval, a turma toda vai estar por lá. A gente vai conferir também como é que vai ser esse Flamengo-Botafogo, porque o Flamengo lutou, conseguiu se classificar e agora tem que encarar essas quartas de final, não é não, Bruno? Líder, e o Flamengo, que é o grande rival dele, nesse momento do futebol brasileiro, está lá em 10º lugar. São 3 rodadas, eu sei, Mauro, e não vou falar para você prever o futuro, longe disso, porque eu sei que você não gosta. Mas, o Palmeiras já meio ajeitado e o Flamengo ainda por se ajeitar, isso pressiona um pouco mais o Flamengo ou é muito cedo para qualquer coisa? Para o Flamimizento, tudo pressiona. Para a pessoa lúcida, claro que não, são 3 pontos. Comecinho de campeonato. O Flamengo só vai voltar a jogar no campeonato possivelmente no dia 11 de março, vai ficar um mês fora, caso se classifique no Campeonato Carioca para a final. O jogo do Mirassol deve ser adiado, né? Porque vai ficar próximo ali da final. Então, o Flamengo vai ficar mais distante ainda. Pode ser que entre até no rebaixamento aí, ficando fora de rodadas. Muito começo do campeonato, esse tipo de preocupação só na cabeça de gente meio louca, né? Evidentemente, é só o começo do campeonato. Ano passado, nós tivemos vários altos e baixos, todas as equipes. Mas a gente não aprende nunca. Você faz essa pergunta todo ano para mim, né? Quer dizer, você quer insistir numa coisa que não dá para debater, cara. Debater o quê? Vai ter uma pressão. Tá em 10º, 3 pontos. Pô, para quê? Para daqui a algum tempo falar, nossa, aí o tal time reagiu, encostou, passou à frente. E todo aquele roteiro mais do que previsível que a gente já sabe que tende a acontecer nos campeonatos, que é Palmeiras, Flamengo, eventualmente um ou outro aí que vão ficar lá na frente brigando pelas posições mais importantes. Se chegar lá pelo meio do campeonato tiver de 10º, aí sim, aí é outra história. Aí você tem uma amostra muito maior, né? E essa temporada é bem diferente por conta dos estaduais aí misturados, né? O que eu acho que é uma evolução é perceber que muitos torcedores estão defendendo tanto o Flamengo como do Botafogo, que joga com um time misto, reserva no domingo do Carnaval, entre os dois, jogo do Carioca, porque o Botafogo tem que jogar em Potosí pela fase preliminar da Libertadores e o Flamengo vai jogar na Argentina contra o Lanús pela Recopa. Ou seja, torcedores não estão dando, não digo todos, mas muitos, claramente, tanta importância a um clássico entre os dois rivais pelo Campeonato do Rio de Janeiro. Tento fazer uma outra pergunta para você, que aí é sobre o jogo, o que o Flamengo, no fim das contas, ganhou do Vitória e tal. Não foi exatamente um grande jogo do Flamengo, mas ganhou. Que talvez seja o mais importante nesse momento, fazer ponto. É isso? Se o Flamengo usasse uma camisa verde, um calção branco, vencesse dessa maneira, eu dizer que o Flamengo compete, que o Flamengo é competitivo, isso, aquilo, outro, que ganha quando joga mal, né? Mas como é o Flamengo, aí tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que dar um show de bola. Gramado horroroso, muito ruim. O time do Vitória fazendo um jogo bem físico, de muita bola longa, pressionando alto também em vários momentos. E é um jogo difícil. Lá é um jogo difícil. Costuma ser um jogo difícil, né? O Vitória pode ser frágil fora de casa em alguns momentos, mas em casa não. E foi um jogo, foi uma vitória importante, num jogo em que o mais importante era ganhar. Claro que não basta jogar assim, mas tinha que vencer. O Flamengo tem que buscar pontos fora de casa, de qualquer forma, depois de ter perdido 2 pontos em casa com o Internacional e ter estreado com derrota, né, na partida contra o São Paulo. Agora, Cebolinha muito bem, o passe do Léo Ortiz cirúrgico, e um ponto positivo. O time que tem que finalizar 30 vezes para fazer um gol, finalizou 2 vezes no alvo e fez 2 gols. Então teve um aproveitamento brilhante. E esse gol é um negócio sensacional. É o último lance do primeiro tempo. Ao invés de tocar a bola para o lado, gastar o tempo, tá 1-0, vamos levar 1-0 para o vestiário.
o Ortiz coloca aí o Everton Cebolinha na cara do gol e ele faz a finalização, domina a finalização perfeita para fazer o segundo gol, que acaba sendo o gol da vitória. E se nós tivéssemos um empate entre Flamengo e Corinthians em Brasília na Supercopa, possivelmente estaríamos até hoje vendo o Hugo e Rossi pegando pênaltis, né? Porque os dois pegam muito pênaltis. Os dois pegaram na rodada e realmente são muito bons disso. Talvez ficasse ali pegando pênalti a vida inteira e nunca terminasse esse negócio. Impressionante a precisão, tanto de um quanto do outro, nesse tipo de cobrança. E o Rossi pegou o pênalti do Renato Kaiser, que para mim não existiu. Como vários pênaltis que não existiram, que estão sendo marcados. Todo o contato. E um detalhe, esse jogo superou, acho que todos praticamente em tempos recentes, no quesito simulação. Os jogadores do Vitória punham a mão no rosto e rolavam no gramado como se tivessem sido espancados a qualquer contato. Qualquer contato. Caía, pedia a falta, fosse falta ou não, e faziam aquele teatro mambembe canhestro que caracteriza o futebol brasileiro especialmente. Negócio terrível, toda hora se jogando. Está na hora de alguém fazer alguma coisa a respeito. Essa coisa de simulação, botando a mão no rosto, é que o VAR não pode interferir. Mas é demais, cara. Tá demais. Isso atrapalha muito o jogo, irritante, picota a partida e favorece esses árbitros. Aliás, o meu amigo Zé Peralta fez um levantamento, ele faz sempre esse levantamento, sobre tempo de bola rolando. É um negócio assustador. É um negócio assustador. Teve jogo que teve 45 minutos na rodada. Quer ver? Eu vou dizer qual foi. Fluminense e Botafogo. Rafael Klein, Arnaldo. Conhece? 45 Sim, minutos claro. e 23 de bola rolando. 45 e 23. Atlético e Santos. Ramon Abate Abel. Conhece, Arnaldo? 45 Opa. minutos e 53 de bola rolando. O jogo que teve mais bola rolando, incrível, foi do Sávio Sampaio, que outro dia foi o que deu, nesse ranking foi o último colocado. 55 São Paulo e e 14. Grêmio. São Paulo e Grêmio. 55 e 14. Impressionante como isso acontece. Olha só, 45 minutos de bola rolando significa que o jogo, o produto líquido do jogo, né, não o bruto, foi de meio tempo. Meio tempo. E ontem o Galvão Bueno, no final do jogo entre Inter e Palmeiras, estava dizendo, não, agora tem 100 minutos de futebol. Não, Galvão. Tem 45 segundos. E em muitas ocasiões, 46, é por aí. Metade do jogo não existe. Não existe. A bola não rola. E será que ninguém olha para esses números? Ninguém na CBF está preocupado com isso? Alguém tem que fazer alguma coisa. Não dá. E parte disso é essa coisa da simulação, que todos os times fazem, alguns mais ainda. E em alguns momentos vira método. Você passa o jogo inteiro fazendo isso. Amarra o jogo, favorece o juiz que gosta de trancar a partida, né? E você com isso consegue uma faltinha aqui, outra ali, um pênalti, que é também a maneira de você jogar bola na área do adversário, quando você não tem qualidade para você trabalhar uma bola e construir uma jogada. Tá difícil, cara. Tá muito difícil. Podia ter uma enquete, quais são as duas, entre as duas, qual é a mais irritante no futebol brasileiro? Goleiro Nossa. se atirando, faz a defesa e fica lá estirado no chão para segurar a partida, ou essa falsidade aí, essa coisa... Não sei se tu lembra, simulação no permanente. peito, ele bota a mão no rosto como se estivesse morrendo. Aliás, o árbitro do jogo do Palmeiras ontem é um dos que pelo menos deixa o jogo correr mais, né? O Lacerda, né? Agora, o que me chama a atenção aí é a pouca consciência profissional, né, dos nossos jogadores, porque eles não se dão conta de que as pessoas pagam ingresso ou veem na televisão para ver futebol, para ver jogo, que é o que o jogador de basquete americano tem, que é o que o jogador que joga a Premier League tem. Daí, né, o espanto com o Andrés Pereira. Quer dizer, um cara que vem de lá, que teve a experiência que teve, chegar aqui e fazer o que fez, né? E aí é evidente, aí você pega um brucutu como o Felipe Melo, que justifica, que diz que isso faz parte, que é a malandragem do futebol, que sem isso... revela bem quem é e quem são, né? Os que agem dessa maneira. Contra o espetáculo, contra a profissão deles, contra os salários altíssimos que eles recebem. Se ele tivesse assumido... Você imagina se ele tivesse assumido? Eu faço isso porque muita gente faz e faço isso para ajudar o meu time e prejudicar o adversário. Isso. Já imaginou que situação interessante? Ele falou assim, eu acho que tá errado, mas aqui todo mundo faz. Todo mundo faz, vou fazer também. Vou fazer também, o ambiente é esse, assim, podemos mudar, é verdade. O Arnaldo, sobre o Flamengo, enfim, tá aí, 3 pontos, não jogou exatamente bem, mas ganhou, e aí? Eu acho que o que surpreende até agora em relação ao Flamengo não é a 10ª posição, lá 4 pontos, é que o Flamengo não fez algum grande jogo na temporada.
Ah, o São Paulo fez o melhor jogo. Ah, o Palmeiras fez o melhor jogo. O Corinthians jogou bem. O Fluminense tem... O Flamengo não fez um bom jogo. Assim, um jogo que tenha cativado a gente, a não ser aquele primeiro lampejo contra o Vasco. Parecia ser, esse é o Flamengo do ano passado. Lembra? O melhor time do Brasil, com sobras. Isso estranha. E estranha, o Mauro falou sobre isso durante as outras semanas, a má forma física de vários jogadores importantes do Flamengo. Sendo que esse ano o brasileiro começava antes, minha gente. Para todo mundo, né? E aí, acho que tem no próprio Flamengo um contra-exemplo, que é o Everton Cebolinha, que desde que foi contratado pelo Flamengo, não correspondeu à expectativa e o ano passado foi um reserva de luxo, se machucou várias vezes e tudo mais. O Everton Cebolinha está bem condicionado fisicamente. Talvez tenha abdicado das férias, tenha colocado na cabeça que de lista de dispensa, né? Ele foi colocado lá em algumas possíveis negociações, ele poderia brigar pela vaga de titular. O Everton Cebolinha deveria ser exemplo para todos os outros jogadores do Flamengo, porque a coisa está valendo, os mesmos 3 pontos do brasileiro valem. Pode ser com muito público, pouco público. E é aquilo que o Juca destacou. Por exemplo, o Flamengo empatou com o Inter em casa e o Palmeiras já ganhou do Inter fora de casa. Os dois vão brigar pelo título cabeça a cabeça, como foi o ano passado. E a gente não está falando do estadual. Agora, Arnaldo, dane-se mesmo. Arnaldo, você não acha também que aí é porque do Flamengo exige-se, em função do time que tem, mais do que... Porque a boa atuação do Corinthians ou do São Paulo é uma atuação que, se for do Flamengo, a gente acha que não foi boa. Não no meu caso. Não? Não no meu caso. Eu não tenho o Flamengo do Zico, do Jorge Jesus como meu parâmetro. Não, estou falando do Flamengo jogar nas mínimas condições que ele tem e ele não está jogando. Essa é aquilo. O Mauro descreveu esse jogo do Barradão. Criou 2 oportunidades de gol. Isso não é o Flamengo, normalmente. Está mais vulnerável na defesa. Não era uma marca do... Então, assim, o Juca, você falou assim, o Palmeiras está mais acertadinho que o Flamengo, mas por quê? Né? Porque o Flamengo não perdeu nenhum jogador e trouxe o Paquetá. A questão do Flamengo parece física, de foco, de... O Mauro falou contra o São Paulo e eu concordei com ele, meio de soberba, né? Que o futebol não permite. Né? Ninguém está exigindo que seja o Flamengo do Jorge Jesus ou do Zico. Que seja o Flamengo do Felipe Luiz. Não na sua plenitude, isso tem que ocorrer na parte mais importante da temporada, mas em alguns sinais, né? Agora, curiosamente, me dá a impressão que esse confronto com o Lanús ganhou a sua importância, né? Para que o Flamengo dê... Olha, estamos aqui. Agora a Copa é importante. O clássico. Passou a ser, eu acho, de alguma forma. O clássico o Botafogo está desmilinguindo, cara. Aí o Flamengo classificou em último e o Botafogo em primeiro no grupo. Cara, o Botafogo veio contra o Fluminense. Além de perder com 1 a mais, já perdeu 2 jogadores fundamentais por lesão. O Danilo foi bater uma falta na gaveta, se machucou batendo a falta. O Botafogo tá uma bagunça. E eu acho que o Flamengo vai passar pelo Botafogo, vai manter a chance do campeonato estadual, mas o jogo com o Lanús, sobretudo o jogo da Argentina, é um jogo desafiador, porque se o Flamengo for lá modo Salvador, ele vai perder do Lanús. Então, acho que o Flamengo tem que voltar a competir. Que é a palavra da moda, né? Competir, tem que competir. O Flamengo tem que competir, porque já estamos em fevereiro, carnaval, e os campeonatos, alguns deles muito importantes, como o Brasileirão, estão em andamento, né? Como vocês entendem os trechos que saíram aí da entrevista do BAP lá pro Marca? Que é isso mesmo, o Flamengo é uma ilha aqui no Brasil, ninguém faz nada e o Flamengo nada de braçada. Não é verdade, não é verdade. Ou soberba. Que o Palmeiras não deixa nadar de braçada, né? Não há essa diferença. Agora, o Flamengo Ele falou que nada de braçada? Não, ele falou que o Flamengo é uma ilha no Brasil, que se ele quiser gastar 50% a mais, ele pode. Que ficou a sensação de que ele teria dito isso, por isso que eu estou
Eu não me lembro de ter dito isso, que é uma ilha, sim. Uma dar de braçada que eu saiba, ele não falou. Agora, por isso que eu estou fazendo essa ele ressalva. pode Não em ter, defesa dele, mas só para ser fiel aos fatos. ele pode ter dito que o Flamengo é uma ilha e não ter dito que o Palmeiras é outra ilha, né? Podemos ter aqui um arquipélago de apenas 2 ilhas, né? E que o objetivo do Flamengo é ser o Real Madrid do continente. Aí eu acho que é como dar um exemplo falando para um outro país. E ia dar que exemplo? Né? Ia dar, eu quero ser o Los Angeles Lakers, ou eu quero ser o Ayrton Senna. Não, ele deu um exemplo que faz sentido para o espanhol. Não me chocou ele ter dito isso. Agora, tendo em vista esta coisa, o Flamengo não está sozinho no futebol brasileiro. Mauro. Não, eu só queria, o Juca fez essa observação, queria acrescentar o seguinte, me chama a atenção como em algumas aparições, declarações, os presidentes de Palmeiras e Flamengo se parecem tanto assim, na forma de pensar. Apesar da rivalidade, troca de farpas, né? E o último episódio foi com relação ao futebol feminino. Muito parecido. Só faltou a presidente do Palmeiras falar, eu concordo com o presidente do Flamengo. Claro, não com relação à grosseria que ele fez com relação a Renata Mendonça, mas com relação ao conteúdo da história. Cobrando das emissoras, coloque dinheiro e tal, muito parecido. Agora, se eles deixassem de lado a vaidade, os dois, e juntos remassem em busca de mudanças no futebol brasileiro, né, para melhorar, seria bem mais interessante. Mas para isso, a primeira coisa seria acabar com o piso de plástico no Allianz Parque, né? Um estádio tão bonito, novo, bacana, um time tão forte como o do Palmeiras, jogar naquele negócio ali não dá, né? Ou a tentativa de justificar o que fez o Andrés Pereira também, né? Porque foi outra coisa que ela fez, mas que é típico de quem vive do que ela vive, né? Porque também isso a gente precisa lembrar sempre, que eu vou reiterar, não haverá fair play financeiro no Brasil, claro, com os métodos do Corinthians. Não paga ninguém e monta um time forte. Mas não haverá também com os métodos de quem não olha a origem do dinheiro. Origem suja de dinheiro impede que haja fair play financeiro. Deixa eu só para não deixar passar, vou colocar na tela. Vou colocar, deixa eu só colocar na tela aí exatamente qual foi a frase do BAP, uma delas, né? O Flamengo está no Brasil hoje, não está no Brasil hoje por acaso, porque o Flamengo é uma ilha no Brasil. Nosso sucesso não se deve ao fato de o Flamengo ser maior, deve-se ao fato de o Flamengo ser melhor administrado, melhor gerido. Palavras do BAP para o diário AS da Espanha, então foi isso que ele falou, o BAP. Agora, que a Leila tem toda a razão em relação ao futebol feminino, tem. Porque aí também tem o seguinte, o Mundial feminino ficou escondido porque estava na Cazé TV. Quer dizer, ficou escondido na Cazé TV, teve mais de 1 milhão de visualizações durante o jogo. Mas na TV Globo não houve destaque, o que jornalisticamente é um horror. Aliás, jornalisticamente, o que hoje em dia as pessoas plagiam, repetem notícias dos outros sem dar a fonte, é uma coisa horrorosa. O Fantástico faz isso habitualmente. É muito feio. Vamos lá, vamos falar do... Ia ver o número de likes. Isso mesmo. Só pra gente ver se o Danilo tá tranquilo lá em Salvador. Não tá tranquilo. Não, Danilo por enquanto tá tranquilo. 6,2 mil likes. Pouco, hein? Não vamos 6,2? É. Queremos 8 mil? É. E ainda temos quase meia hora de programa. Amigos, muito obrigado. Eu sei que vamos passar de 8 mil. Eu sei não, hein? Reforcem. Eu fiz aqui um desafio inicial, porque Danilo Lavieri não sabe pedir. É arrogante. Ele acha que ele fala uma vez e que todo mundo vai correr atrás. Ele não insiste. Ele tem vergonha de pedir para as pessoas. Entendeu? Tem vergonha. Era que nem a campanha do Antônio Hermílio de Moraes para governador em São Paulo. As pessoas diziam para ele, doutor Antônio, o senhor tem que pedir voto. Eu nunca pedi nada para ninguém. Tá na cara que eu sou melhor que o Quercia, que eu sou melhor que não sei quem. Né? Não ganhou a eleição. Então é isso. Eu estou pedindo. Vamos chegar e vamos passar 8 mil. Só com essa sua fala, a gente já foi para 6,6 mil. Então vamos crescer, vamos mais.
O que você tinha perguntado, Trajano? Como Nada. tá a enquete? Ah, não, perguntei. Sim, perguntou. Como você acha que tá? Bota a enquete no ar. Cruzeiro. Apoia lá. Fala no nosso voto. Eu não sei desses 6 mil que estão vendo aí. Qual é a. 6 mil não, 6 mil Quase 9 likes. mil votos. Quase 9 mil votos. Qual o interesse deles? Se é o carnaval, o bloco que você vai sair amanhã? Se eles estão se lixando para essa enquete mequetrefe? Não sei. Cruzeiro na lanterna. Cruzeiro na lanterna, 41%. Ah, bom. São Paulo, 31%. Flamengo é em décimo, 10%. E a